Sejam bem-vindos, este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Canciano, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Juntos vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. E vamos para os nossos destaques de hoje. Vereador pode melar plano de aprígio na municipalização da BR. Mãe de Taboão da Serra reclama atendimento especializado para o filho autista na escola da prefeitura. Compra da prefeitura. Um herdeiro coloca areia no negócio. Aprígio busca atacar ex-prefeito, mas acaba mostrando que deixou a arena multiuso destruída. Diretor da cooperativa Vida Nova emprega 10 parentes na prefeitura de Taboão da Serra. Secretário que causa derrotas para Aprígio iniciou farra com o dinheiro público na prefeitura. O Roda de Fogo está no ar. Vamos começar o nosso programa de hoje com o meu primeiro destaque. Vereador pode melar plano de aprígio na municipalização da BR. O plano de aprígio é, após a municipalização da BR, implantar 6 cruzamentos entre Embu e o centro da cidade de Taboão da Serra. O custo de todo o investimento virá de um acordo entre o prefeito e o Shopping Taboão. O empreendimento, em sua construção original, previa uma alça de acesso para a rodovia Regis Bittencourt, sentido Embu das Artes. A obra acabou não sendo concretizada, restando ainda também uma aprovação da ANTT que foi concedida há poucos meses. No entanto, se o shopping quiser fazer a alça, já está autorizado, não depende de mais nada. Agora, um acordo entre o mandatário e o shopping deixará de ser construída a tal alça de acesso e, em contrapartida, o shopping arcaria com os custos dos cruzamentos. E aí que você vai ver onde entrou o vereador nessa última sessão. Marcos Paulo deu uma declaração que você vai ver agora. Eu gostaria de pontuar uma questão aqui. Eu fui presidente da CPI na época da alça do shopping. Eu, vereadora Érica Franchini, não me lembro bem os demais vereadores que faziam parte daquela comissão. A comissão avançou e nós descobrimos que há um fundo depositado na época de mais de 6 milhões de reais para a construção da alça de acesso sentido Curitiba. Este fundo está depositado em juízo, não é porque o Shopping Taboão é bonzinho. Esse valor foi depositado depois da abertura da CPI, diga-se de passagem. E a alça, à época, não saiu por causa da CETESB, que havia solicitado, pasmem, uma pesquisa no solo de Taboão da Serra para ver se haveria corpos de índios enterrados à margem da BR de Taboão da Serra. Achei um tanto quanto inadequado, mas esperamos a CETESB se pronunciar. Acho que chega a hora de nós fazermos uma nova CPI no Shopping Taboão e termos novamente a informação de que pé que anda. E quero deixar claro para a população de Taboão da Serra algo aqui. Talvez o Shopping Taboão esteja aí esperando a municipalização da BR. Mas eu quero deixar uma questão clara.
uma questão clara aqui, vereador Carlinhos Leme, que nós não vamos abrir mão do valor que deveria ter sido construído. Esses 6 milhões depositados em juízo ou virão para os cofres da prefeitura, porque a Câmara estará de olho nesse valor. Se caso houver a municipalização, isso não quer dizer que o Shopping Taboão, fazendo alguns semáforos, vai achar que está quitando o valor que ora está depositado para dar o prejuízo de ressarcimento à cidade. Porque o Shopping Taboão deveria ter construído a alça para inaugurar o shopping. Não fez. Muito bem. O que ele quis dizer com isso? O custo dessa alça, você viu ele dizendo aí, Adilson Oliveira, que o shopping reservou 6 milhões de reais em 2016 para a construção da alça, né? No entanto, ela não foi concretizada, tá certo? E o dinheiro está lá parado, deve estar tendo rendimento mais para o shopping. E o que o vereador quis dizer aí na tribuna, Adilson Oliveira, a alça tem um custo de aproximadamente 20 milhões de reais. E não temos um custo para fazer 6 cruzamentos, mas vamos chutar no valor de 1 milhão. Né? Onde ficariam, para onde iriam esses 19 milhões de reais? Citando como exemplo. Então, o vereador Marcos Paulo deu aquela, entre aspas, cutucada no negócio, né? Que ele quis dizer, no popular, é o seguinte: o shopping vai ganhar milhões de reais, o shopping, deixando de construir a alça, para fazer gastar muito pouco com os cruzamentos. Agora pergunto para você, Adilson Oliveira, quem poderá ganhar com esse tipo de acordo? O vereador Marcos Paulo já causou em sessões passadas, dizendo que a Câmara deixou de ser uma caixa de ressonância da população, dizendo que a Câmara é medrosa, não discute os reais problemas da cidade. Agora, Márcio e você que nos acompanha, o Marcos Paulo está dando uma avisadinha de leve, falando o seguinte: se esses cruzamentos custariam 1 milhão de reais e tem um fundo de 6 milhões... corrigidos desde 2016... Né? Então a diferença é de 5 milhões. Ele está, ao meu ver, alertando: olha, para onde vai esse dinheiro, esse saldo, né? Esta sobra de pelo menos 5 milhões de reais. Né? E mais, eu acho que ele está chamando a atenção de que lá na prefeitura tem muitos espertalhões, muitos que são, inclusive, sentam muito perto, tem sala muito perto da sala do prefeito. Então ele está alertando assim: ó, temos espertalhões lá na prefeitura, então é bom saber para onde vai esse dinheiro, este saldo de 5 milhões só neste negócio nebuloso, sem contar que, como você frisou, o shopping vai deixar de gastar 20 milhões, né? Vai economizar não fazendo a alça de retorno para Embu das Artes. É um acordo entre o shopping e o mandatário Aprígio. Então, o que acontece? O Marcos Paulo já até fez uma ameaça de abrir uma CPI, né? Tá fadado aí a uma abertura de uma CPI, ele não descartou, né? E também, com relação ao shopping, para fazer um complemento, o vereador Carlinhos vem reclamando demais, Adilson, da redução dos minutos que não são cobrados no estacionamento do shopping. Eram 14 minutos, agora foi reduzido e o shopping já fez aumentou lá sua capacidade, expandiu lá, e até agora não devolveu nada para a cidade. Dá emprego, lógico, não sou nada contra o shopping, mas o que o Carlinhos quis dizer também é que o shopping está exagerando na redução, inclusive até procurou o PROCON
para que o shopping não reduza mais o tempo de estacionamento, né? E também o Carlinhos Zulema o tempo de carência. De carência, reduziu para 10 minutos. Exato. Então, se você passa. Se entrar no shopping, ficar mais do que 10 minutos e quiser sair, você já vai pagar o estacionamento, independente do que você faça lá. E falando do Carlinhos Zulema, ele também está junto com o Marcos Paulo nessa empreitada. Ele convocou para dia 27 de junho uma audiência pública do shopping. Já convocou, dia 27 de junho tem uma audiência pública do shopping para falar sobre esse estacionamento e vai entrar a questão também da alça. Então, Adilson Oliveira, caso o caso fica nebuloso, vai ter CPI na Câmara, já adiantou o vereador Marcos Paulo. E me chamou a atenção também, além da fala do Marcos Paulo, o discurso do vereador Ronaldo Nisch, dizendo que o negócio que o Aprígio quer com a municipalização da BR-116 vai levar o shopping a não executar a alça de acesso, né? Então ele está dizendo que é um acordo de cavalheiros que o Aprígio estaria fazendo, né? Abrindo mão da alça para fazer essa municipalização que atenderia até os interesses da cooperativa Vila Nova, fundada pelo atual prefeito. Pois é, então ficou aí, complicou. Se houver algum negócio nebuloso, vem CPI aí na Câmara, Deus. Ficou uma pulguinha, ele colocou uma pulguinha atrás da orelha, de novo alertando sobre quem teria interesse e para onde iria estes pelo menos 5 milhões de reais que deixariam de ser investidos na mobilidade urbana em Taboão da Serra, que afeta tantos moradores, principalmente quando saem para trabalhar, para cumprir algum compromisso. É isso aí. Nosso próximo destaque agora com o Adilson Oliveira. Mãe de Taboão da Serra reclama atendimento especializado para o filho autista na escola da prefeitura. Uma mãe da escola Dalva Barbosa, ali no Jardim Salete, fez uma denúncia, além dos problemas estruturais da escola, com a quadra, mesmo com o prédio da escola, ela fez a denúncia de que a escola não oferece, a rede municipal de ensino de Taboão não oferece um atendimento especializado para os alunos autistas. Inclusive, ela fez essa denúncia aqui no Roda de Fogo e também ela denunciou mais detalhadamente em entrevista à TV Globo. Vamos relembrar. Qual que é a assistência para ele em sala de aula? Ou que você ouve falar das outras mães também? Bom dia. Além do autismo, ele tem deficiência intelectual e TDAH. E recentemente ele fez um exame chamado DEPAC. E nesse exame a médica constatou que ele tem um distúrbio de processamento auditivo. E ele necessita de uma pessoa que fique ali sempre repetindo para ele as atividades, para ele entender e ainda assim correr o risco de fazer errado. Tem essa pessoa. Porém, a direção, nessa parte eu não posso reclamar, porque elas podem, elas estão fazendo. Já fui na SEDUC várias vezes, a direção tem um pedido protocolado pela SEDUC desde o mês 4, dia 18 de 4, e até agora nada. Mas, inúmeras vezes, sempre quando tem reuniões, eu vou, através da SEDUC, pedir esse auxiliar. Porque eles alegam, desde o ano passado, é que tem que esperar a contratação. Não é só meu filho, não é só o Memete Dalva. Tem outras escolas que eu conheço mães também que relatam. O filho, até em grau mais superior, mais grave do que o meu, não tem auxiliar. Muito bem, aí foi a fala da Maria Luísa Ribeiro, que tem um filho de 8 anos, ele está no 3º ano do ensino fundamental na escola Dalva Barbosa. Acontece que depois das denúncias, a prefeitura abriu um procedimento em que vai contratar 150 agentes de apoio escolar terceirizados. Vai pagar 5 milhões e 600 mil reais. É um contrato de um ano, do dia 2 de junho de 2023,
portanto, já está valendo desde a semana passada até o dia 1 de junho do ano que vem, 1 de junho de 2024. São 150 agentes de apoio escolar, 100 para a educação infantil e o ensino fundamental e 50 profissionais para a creche. A empresa é a Aldim, Organização Social e Educacional. Os profissionais vão fazer a recepção do aluno na escola, esse é o que está previsto no edital. Então, os profissionais vão fazer a recepção do aluno na escola, acompanhá-lo até a sala de aula e, ao término das atividades, conduzir o aluno até o portão da escola. Ainda, auxiliar nas atividades extracurriculares e nos dias de reposição de aula, além da questão de higiene. Agora, a mãe, a Maria Luísa Ribeiro, nos procurou Roda de Fogo, para fazer um alerta. Ela diz que, embora a prefeitura tenha aberto esse procedimento para contratar esses 50 agentes de apoio escolar, ela diz que a prefeitura vai contratar, na verdade, estagiários, e ela diz que estagiário não é o que o neurologista do filho dela pediu para que a escola, para que a prefeitura providencie, para que o filho dela tenha esse atendimento especializado. Inclusive no laudo diz assim, a médica diz que o menino de 8 anos teve diagnóstico de transtorno do espectro autista com deficiência intelectual leve e na escola necessita de atendimento educacional especializado, auxiliar pedagógico individual e material adaptado. Essa é a reclamação da Maria Luísa Ribeiro, alertando que os profissionais que a prefeitura vai contratar não atenderiam às necessidades dos alunos autistas na rede municipal de ensino Márcio Canciano. Eu queria fazer uma observação um pouco fora, porque é o seguinte, por que o Aprígio está contratando empresas? Porque ele está saindo fora da folha de pagamento. Por que ele está contratando empresas terceirizadas e aí sem competência, com os estagiários? Por quê? A folha de pagamento já está no limite. A prefeitura está inchada. Ela está inchada, né? Porque se você vai contratar pela prefeitura, você faz uma seleção melhor, você pode exigir um pouquinho melhor do profissional que vai trabalhar, né? Aí você joga na mão da empresa, a empresa vai contratar qualquer coisa. Vai oferecer um profissional que não atende as necessidades, que é o que a mãe está apontando aqui. Não vai atender. Então, mais um contrato, mais um serviço contratado, que não atende, né, a demanda. E precisa levantar os valores a serem pagos para essa empresa, porque é mais uma... Então, o contrato é de quase 6 milhões de reais. 5 milhões e 600 mil reais arredondando. Precisa ver se vai ser dentro das condições, mas é mais uma aberração da Secretaria de Educação, Adilson Oliveira. Secretaria de Educação que só produz problemas para a administração e principalmente para os pais dos alunos, né? E a gente já viu um tempo atrás que a prefeitura faz pouco caso com as crianças com necessidades especiais, com alguma deficiência. Recentemente até tinha cortado o transporte escolar para alunos autistas. Próximo destaque, Vamos lá. Compra da prefeitura. Um herdeiro coloca, entre aspas, areia no negócio. Adilson Oliveira, como vocês já sabem, a Aprígio pediu 70 milhões sobre um empréstimo do Banco do Brasil, que já foi assinado e concedido, só que esses 70 milhões, 60 milhões seria para a compra do terreno da Niase, e 10 milhões seriam para as reformas, compra de imobiliários. No entanto, o prefeito Aprígio desapropriou o terreno
com os valores negociados a 60 milhões, aprovado pela Câmara, e até agora o negócio não se concretizou. Agora nós temos uma informação, essa informação é dentro da própria prefeitura, de que um herdeiro entrou na justiça fazendo a seguinte indagação: o Aprígio precisa pagar, se até hoje ele não efetivou o negócio, ele tem que pagar os juros do dinheiro. Ele tem que pagar os juros. E aproximadamente, estão dizendo, em 3 milhões de reais de juros. Agora eu vou passar para vocês o que o próprio Aprígio me falou. Tá? Numa entrevista, numa conversa, ele disse o seguinte: a negociação estava em 63 milhões. Aí estava a negociação, ele disse o seguinte, palavras entre aspas: eu pago até 65 milhões, eu pago. Muito bem, mas não pagou até agora. Pode ser que ele pagou há meia hora atrás, o Roger Fogo não está sabendo. Tá? Mas agora já foi para 68 milhões, Adilson Oliveira. O que vai acontecer? A Aprígio vai ficar sem dinheiro para fazer a reforma necessária lá no terreno, as adequações, mobiliários, reformas necessárias, 2 milhões não vai dar. A previsão era de 10 milhões, né? Usar para esse encargo. Ele disse para mim o seguinte: mesmo que precariamente eu mudo em julho. Aí que vem a história. Mesmo que precariamente eu vou mudar em julho. Daqui, né? Aproximadamente. Tá chegando já, né? Então, mas ele não pagou ainda. Tá? E eu acho que essa atitude do herdeiro é correta. Se você pega 60 milhões em janeiro, nós estamos hoje já meio do mês de junho, né? São quase 6 meses de juros. Né? Eu acho que ele tem razão e o fez. E a negociação está emperrada, Adilson Oliveira. Entrou no impasse, né? Porque tem um empréstimo já feito, como nós dissemos, como o Márcio disse, de 70 milhões do Banco do Brasil, não é? Exato. Então, à medida que o tempo passa e a administração, que, né, geralmente, que a gente tem dito aqui, né, a administração não tem organização, não tem planejamento, então o tempo vai passando, já vai superar o valor adquirido em empréstimo e já a prefeitura vai ter que colocar dinheiro do próprio cofre municipal, além da dívida que vai ter que arcar, né? Além da dívida que já vai ter que pagar, que a dívida está contraída. Está contraída. Se vira o prefeito, pague a dívida. Dívida já feita. Então já a dívida, o dinheiro contraído em dívida, nem vai dar mais para adquirir a área para a qual o prefeito quer instalar a nova prefeitura. E o internauta disse o seguinte: além de ruim de serviço, ruim de negócio. Ele é ruim de negócio. O Aprígio com tanta experiência de compra e venda de terreno, né? A informação é lá da própria prefeitura, confirmada na Câmara, e o que nós temos aí é essa, entre aspas, areia no negócio, e quanto mais vai para frente, o dinheiro, os juros vai aumentando. Vai aumentando, então, se o negócio for efetivado, o que pode acontecer, aliás, o prefeito já até admitiu, vai atender um puxadinho numa área sem estrutura, né, porque o prefeito, embora fala que, uma hora fala que tem dinheiro em caixa, na outra hora fala que não tem dinheiro nem para pagar os direitos dos guardas municipais. Então, como o Aprígio não tem muito compromisso com a verdade, falar a verdade não é o forte dele, então a gente nunca sabe, né? Ou tem dinheiro só quando convém, né? Então, o fato é que pode ser que esse negócio, se sair, vai ser, a prefeitura vai passar a atender num prédio totalmente sem condições. E eu quero só, para concluir, que temos dito aqui também várias vezes que a cidade está com várias obras paradas, na área da saúde principalmente. Então,
essa aquisição desse terreno que ainda, de novo, não se concretizou, não é prioridade para Taboão da Serra, não é prioridade neste momento. E pelo visto está atravancado. Já imaginou, ele vai mudar, ela vai virar um puxadinho, pior do que já está, é uma barbaridade. Além de ruim de serviço, é ruim de negócio também. Vamos para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. Aprígio busca atacar ex-prefeito, mas acaba mostrando que deixou a arena multiuso destruída. No fim do mês passado, em maio, o ex-prefeito Fernando Fernandes fez um vídeo lá na arena multiuso, esteve em loco para mostrar que o equipamento está tudo abandonado, está todo abandonado, está todo destruído, né? Então, a gente também já tem dito aqui, mostrado exaustivamente a situação da arena multiuso no Jardim Record. Muito bem, cerca de 5 dias depois, mais precisamente no dia 6 de junho, o Aprígio apareceu na arena multiuso, Márcio. Ele foi lá. Que susto! Olha só, ele foi lá. A arena levou um susto. Acho que ele não estava acreditando, né? Ele só acreditou na situação da arena depois que o ex-prefeito mostrou as condições. Então ele foi lá e aí fez um vídeo mostrando que o que tinha lá, segundo o prefeito Aprígio, mostrando no vídeo mato alto, espaço alagado, barranco deslizando, uma estrutura de concreto toda quebrada, sujeira por toda parte, né? Então você vai ver o vídeo aí do Aprígio. Então as imagens que o Aprígio mostrou nas redes sociais dele. Olha, mas isso que ele mostrou começou com o governo dele. Aprígio, a arena está assim a partir do seu governo, viu? A partir do seu governo. Tanto é que, aliás, ele mostrou até a arquibancada que estava descendo água, segundo ele estava vazando água. Olha, ele foi num dia de chuva, né? Ele estava até de bota lá, ele queria que não caísse água. Esse tipo de relato que ele fez, totalmente sem sentido. Agora, eu estava dizendo, a arena ficou assim no seu governo, viu, Aprígio? Porque, por exemplo, eu próprio também estive lá na arena em junho de 2021, viu, Márcio? Em junho de 2021. Naquela época, naquele mês, naquela ocasião, a arena já estava começando a ter alguns problemas de vandalismo. Mas tinha a porta, a quadra não estava, as quadras não estavam naquele estado, até estava limpas as quadras. Então ainda não estava na situação que está hoje. E outra, tinha até uns extintores lá no chão, porque estava começando a entrar gente lá para vandalizar, mas olha só, o quadro de energia com o disjuntor e outros equipamentos caros estava intacto. Ou seja, então o Aprígio falar que o governo passado, o governo do ex-prefeito, fez um equipamento que não tinha uso, que não tinha utilidade, e estava tudo abandonado, você vai me desculpar, Aprígio, mas o senhor está mentindo. Tanto é que aí estão as imagens que eu próprio fiz, repito, em junho de 2021, você está vendo as imagens aí, né? Tinha até gente usando a quadra lá, praticando esporte, então não estava abandonada a arena multiuso. Inclusive, em abril de 2022, o secretário Alan Mohamed esteve lá, também na arena, dizendo que o equipamento era um elefante branco. Também não era elefante branco, viu, secretário? Tanto é que lá tinha várias atividades. Tinha atletismo, tinha zumba, caminhadas, tinha o palco lá utilizável, com o espaço atrás de camarins, estava tudo em perfeita ordem. E as salas estavam conservadas, tinha aulas de capoeira, judô, karatê, danças, tinha jazz, balé. Então, aliás, tem um espaço lá para a GCM,
que era utilizado pela Rongu. Então, o equipamento estava em perfeita ordem até o governo passado. Aí entrou o governo Aprígio, começou a destruição. Tanto é que estava funcionando bem, o equipamento estava em ordem até 2020, que foi o último ano do governo passado, que o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Vanderlei Bressan, secretário do Aprígio, ele disse numa entrevista há 3 meses, recentemente, há 3 meses, a um programa na internet da paróquia São João Batista, ele esteve lá, deu uma entrevista e falou que enquanto ele era secretário, lá também tinha ensaio para o coral da cidade, aquele coral, Márcio, que se apresentava na época natalina. Inclusive a gente tem esse depoimento do Bressan. Dá uma olhada. A Hélida Fernandes fez uma pergunta que também me interessa. Ela participou do coral da cidade, do Tabuão, e ela quer saber quando volta o projeto. Por que me interessa? Porque eu também fiz parte do coral da cidade. O Marcelinho, que também está aqui na produção, também fez parte do coral da cidade. Tem o coral que tinha, se não me engano, é do maestro Walter? Exatamente. Então é o da minha época. Que a gente teve uma época que a gente manteve os ensaios na Arena Multiuso, inclusive. Exato. Muito bem, aí você viu o depoimento do Bressan, bem curtinho, falando que lá, inclusive, tinha ensaio para o coral da cidade. Portanto, Aprígio, o senhor é desmentido até pelo seu secretário, né? O senhor é desmentido até pelo seu secretário. Diferentemente do que o senhor disse, que lá que a arena não tinha utilidade, não servia para nada, foi um dinheiro desperdiçado, o seu secretário Bressan disse que no governo passado tinha utilidade sim. E o secretário Alain prometeu reformar, revitalizar a arena e com o desenvolvimento de um projeto de cultura e esporte no equipamento. Prometeu isso em abril de 2022, o senhor Alain. Há 3 meses, precisamente no dia 7 de março deste ano, ele voltou a prometer. Ele disse, abre aspas, posso lhe assegurar que teremos algo muito bom para a população. Até agora, nada. Mas vamos cobrar aquele que primeiro deve ser cobrado, Márcio. O Aprígio, no final do mês passado, em maio, deu uma entrevista ao jornal Gazeta de São Paulo, em que disse que a arena não tem utilidade, né? Repetiu as mesmas afirmações infundadas, e ele disse que, textualmente, ele disse o seguinte, vou criar um estádio municipal lá no local, né? E isso foi a promessa dele, sendo que na campanha eleitoral ele havia prometido o que, Márcio? Um céu. Um centro de educação unificado. Eu até tomei nota aqui, eu fui lá no plano de governo dele, estava na internet, lá na Justiça Eleitoral. Abre aspas. Criação do céu, Centro Educacional Unificado, na hoje denominada Arena Multiuso. Fecha aspas. Essa foi a promessa de Aprígio na campanha eleitoral e agora inventou de que agora vai construir um estádio municipal lá. Então ele nem lembra mais da promessa do céu, na entrevista ele não fala mais no céu, esqueceu. O papel aceita tudo, né? Quando o prefeito, quando o político de plantão é o Aprígio. Então muito bem, e agora vem com essa nova promessa que ele tira da cartola, que vai construir na Arena Multiuso um estádio municipal, Márcio. Olha, esse vídeo que ele fez na Arena é um dos vídeos mais ridículos. Uma obra parada, um empreendimento ali, a Arena parada 2 anos e meio. Olha, 2 anos e meio a sol e chuva, sem nada, sem nenhum cuidado. Ai, tá vazando aqui, ai, tem um buraquinho aqui, ai... Um dos vídeos mais ridículos que eu pude ver do senhor Aprígio.
Esse papel que o senhor prestou, depois de 2 anos e meio, a Arena levou um susto quando o senhor apareceu lá e falou: olha quem tá aqui. Aí chegou lá, viu, lógico, óbvio, né? Tudo parado há 2 anos e meio. Foi, olha, um dos vídeos mais ridículos que eu já vi do Aprígio foi esse. E dos apontamentos que ele fez nesse vídeo é que o barranco estava desmoronando lá. Agora, veja só, quando ele fez a postagem, o ambientalista Hamilton César disse o seguinte assim para o Aprígio: Senhor Aprígio, não deu para entender esse vídeo. No primeiro ano do seu mandato, fui pessoalmente ao seu gabinete para oferecer ajuda de nosso coletivo para fazermos plantios de árvores para segurar este barranco. Árvores de crescimento rápido que em 1 ou 2 anos fixariam raízes nesse talude e evitariam esse desmoronamento. Eu lhe avisei que este talude iria deslizar. De lá para cá, o senhor nunca mais entrou em contato. É isso. Esse é o tratamento que o Aprígio dá aos equipamentos públicos, e aí quando alguém oferece ajuda, ele faz pouco caso. Vamos para o nosso próximo destaque. Diretor da cooperativa Vida Nova emprega 10 parentes da prefeitura de Taboão da Serra. O diretor da cooperativa Vida Nova, Hélio Tristão, um dos fundadores do empreendimento, junto com o Aprígio, conseguiu emplacar 10 cargos na prefeitura de Taboão da Serra. Adilson Oliveira é esposa, é irmão, sobrinho, estão todos lotados na folha de pagamento. Hélio Tristão, diretor da cooperativa Vida Nova, fez abre aspas, um puxadinho na prefeitura de Taboão da Serra. Não quis empregar na cooperativa não, Adilson. Não quis. Ele mandou lá para a prefeitura, esposa, irmão, sobrinho. Você está vendo aí os overites, né? E também está vendo a relação aí dos parentes empregados aí pelo Hélio Tristão. São 10, Adilson Oliveira. Olha, é difícil, né? Embrulha o estômago, porque quem assina essas portarias é o sócio do senhor Hélio Tristão, é o prefeito Aprígio. Ele assina e quem paga? Então ele não paga com o bolso dele, o senhor Aprígio não paga com o bolso dele, né? Como é lógico, né? Ele paga com o dinheiro público seu, contribuinte de Taboão da Serra. Eu não vou nem me alongar muito, eu só vou dizer o seguinte: é um governo de imoralidade, né? Nós dissemos aqui, trouxemos com destaque, né, a ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade do Ministério Público, dizendo que tem vários cargos criados com ilegalidades. E aí, mais um exemplo, porque eles são cargos, muitos desses cargos aí, eu posso até citar um aqui, né, que a gente tem até a ficha das pessoas, né, são cargos que irregulares. Por exemplo, assessor executivo de políticas governamentais, um dos cargos lançados pelo Ministério Público, dizendo que devem ser extintos, né? Então é um governo imoral, no mínimo, né? E agora ilegal, segundo o Ministério Público. Não quis colocar na cooperativa não, vamos empurrar lá para o contribuinte, o morador, você morador de Taboão da Serra, que pague, né? Que pague o salário dos parentes do senhor Hélio Tristão. Então, nosso próximo destaque então tem secretário que também tem cargo irregular, não tem não, Adilson Oliveira? Olha, secretário que causa derrotas para Aprígio iniciou a farra com o dinheiro público na prefeitura, né? Vamos falar desse secretário, até relacionado a essa ADIM do MP, né? E também sobre uma questão factual, Márcio, que você acompanhou bem, que foi a votação da ata 40, que finalmente foi votada na sessão passada. A gente quer lembrar que é aquela ata em que
foi decidida a nova presidência da Câmara. Aí os 6 vereadores mais alinhados ao prefeito votaram contra porque eles queriam que uma outra pessoa fosse presidente da Câmara, né? Em articulação de quem? Senhor, a estrategista Mário de Freitas. Muito bem, o senhor Mário de Freitas falou para o prefeito, né? Deixa comigo que eu vou fazer a nossa candidata, Joyce Silva, presidente da Câmara, deixa comigo que eu dou... Ele praticamente falou assim, eu vou passar o André Egídio para trás, né? Vou passar o André Egídio para trás, ele não vai ser presidente e eu vou conseguir a Joyce como chefe do Legislativo, como candidato do Aprígio. Deu burros na água, né? Porque não conseguiu isso e agora, finalmente, na sessão passada, né? Foi aprovada por 7-6. Mesmo acabou, não tem mais o que falar, acabou. Mesmo com o Anderson Nobre subindo na tribuna, esperneando lá. Mais uma derrota do grupo que queria uma outra pessoa na presidência da Câmara. Muito bem, muito bem. Então, essa questão da ata é passada. É página virada, né? Então, mas veja só, o senhor Mário de Freitas, o estrategista Mário de Freitas, é aquele que, por exemplo, tentou, não recebeu a denunciante do desvio das vacinas, tentou pôr a mulher de lado, né, para abafar o caso do desvio das vacinas, da UBS Santo Onofre. A Maria Carvalho, denunciante, tentou falar com o secretário do governo, ele disse que não podia atender, depois sempre era uma desculpa que não podia atender, e não atendeu a Maria. Depois tem um episódio agora bem recente, Márcio, você que nos acompanha, do episódio da Guarda Municipal, que o Aprígio falou assim, olha, essa reunião dos guardas com o governo, eu não estou sabendo. Aí o vereador Sandro falou assim, mas eu apresentei o ofício, protocolei ofício na Secretaria de Governo. Aí o Aprígio falou assim, mas cadê o governo? Cadê o secretário de governo, né, que não me avisou? Então, mais na conta do Mário de Freitas que deixou o prefeito em maus lençóis. Aí tem a questão, e o Sandro fazendo média, né, fingindo que o Mário não foi o responsável pelo baita desconforto que o prefeito passou. E aí, mais recentemente, agora eu vou falar sobre o Ministério Público, que essa questão dos abusos do uso do dinheiro com contratação de livre nomeados, nós temos falado aqui, né, Márcio, de figuras insólitas, risíveis, contratados pelo prefeito Aprígio. Romeu Cruz Brito, Roger Góes, Daniel do Esporte, essas figuras até meio que folclóricas, já viraram até folclore da administração, que são semi-analfabetos, não trabalham, inclusive esse Daniel do Esporte foi com o carro da prefeitura para a casa de praia dele no litoral. Então são essas figuras que são contratadas, são livre nomeados, estão em cargos irregulares, né, e ganham R$ 6.500, são coordenadores de divisão. Mas, apesar disso, justiça seja feita. Quem começou com essa farra do dinheiro público na prefeitura foi Mário de Freitas. Ele pôs o filho dele, né, como livre nomeado. No primeiro dia do governo, ele já pôs o filho dele lá, já arranjou uma boquinha na administração. E não só isso, né? Depois de 30 dias ele deu aumento de quanto? Pois é, não só isso. Ele colocou e sempre foi promovendo, né, entre aspas, promovendo o filho dele na administração. Primeiro, ele ganhava R$3.000. O cargo dele era de coordenador, sendo que ele é o fotógrafo do prefeito. É bom que se diga. Aliás, um bom fotógrafo. Pelo que a gente acompanha, ele está ali sempre executando a função para a qual ele foi chamado. Quanto a isso, nós não temos nenhum reparo. Só que é imoral colocar o próprio filho como livre nomeado da prefeitura. E mais, então, era coordenador com R$3.000. Aí passou 1 ou 2 meses, já foi
recebeu um aumento, 50%, foi para 4.500. Só isso. R$4.500. E não parou por aí. É pouco? É pouco, né? Então, na reformulação da lei que o Aprígio mandou para a Câmara e fez a reestruturação administrativa da Prefeitura, que agora está sendo questionada pelo Ministério Público, ele colocou o senhor Ian Fagundes de Freitas, filho de Mário de Freitas, com um novo cargo. Olha só, também de coordenador de divisão. E ele é apenas um fotógrafo. Salário dele, R$6.500. Mais quanto por cento? Então, de 3.000 foi para 6.500, ou seja, mais de 100%. E ADIs, auxiliares de classe, não ganham nem o salário mínimo como base. E nós temos a informação que não é a esposa, né? Mas a esposa do senhor Ian também está lá. Ou seja, entre aspas, a nora do Mário de Freitas também foi contratada à prefeitura, Adilson. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Então, pois essa é a situação, né? Situação dos cargos de livre nomeação na prefeitura, né? Então, o que se pode dizer? Que é uma farra do dinheiro público, né? Com o dinheiro do contribuinte, iniciada por Mário de Freitas, embora tenha esses outros cidadãos. Embora a Câmara também, já desde o início, disse que não queria conversa, porque o secretário de governo é o elo, né, do governo legislativo com o executivo, e a Câmara não quis conversa com o Mário de Freitas por já saber dos seus... Só uma cereja no bolo. Mário de Freitas é também a pessoa que entrou com uma ação na prefeitura para questionar o salário de R$16.000 para o secretário. Então, isso foi em 2016. Quanto ele ganhou hoje? O mesmo dos R$16.000. Ele questionou? Não, ficou quietinho, embolsou, como se ele não tivesse nada com isso. E se estivesse rendendo para a cidade, eu ficava quieto, viu? Mas só está fazendo lambança. Vamos então para o destaque final, Adilson Oliveira? O meu destaque final é que a Secretaria de Mobilidade Urbana foi convidada pela segunda vez para participar da reunião do Conselho Municipal do Idoso. Foi na segunda-feira da semana passada. No mês passado, o secretário José Wanderley dos Santos foi convidado, não compareceu. Deu uma justificativa dizendo que estava em outra agenda. Quando a gente viu que ele estava lá no gabinete do prefeito, numa ação sobre o meio ambiente, sendo que o governo derruba árvores, né? Muito bem, aí o secretário não foi, né? E aí, nessa segunda vez, mandou o subsecretário, Rui Poleto. Ele esteve na reunião do Conselho do Idoso, mas não tratou sobre a questão mais que aflige essa parcela da população. A gratuidade para as pessoas a partir de 60 anos nos ônibus circulares. Então, quem tem 60 anos em Taboão da Serra tem que pagar o transporte municipal. Não tem a gratuidade que tem em São Paulo e em todo o estado de São Paulo. É bom que se diga. Então, o senhor Rui Poleto foi na reunião do Conselho Municipal do Idoso, mas não tratou desse assunto. Aí eu mandei um e-mail para ele, né? Primeiro o Rui Poleto mandou que eu lhe mandasse o questionamento pelo e-mail que ele mandou errado. Ele mandou o e-mail da prefeitura, da secretaria errado. Então eles não sabem nem o e-mail para o qual eles encaminham recebem convites, se comunicam com os munícipes. E aí eu enviei um novo comunicado no e-mail, desta vez certo, que ele encaminhou, mas até agora não obtivemos resposta. Então você que é morador de Taboão da Serra, idoso a partir de 60 anos, a prefeitura não tem nada a dizer para vocês, né? Age com descaso com o direito dos idosos a partir de 60 anos. Márcio. O meu destaque final é para agradecer você pela nossa audiência conquistada no último programa número 56. Muito obrigado a todos vocês. Batemos
o recorde de visualizações. Muito obrigado a todos vocês. O Roda de Fogo tem por objetivo mostrar aquilo que mais importante acontece em Taboão da Serra e região, com isenção, pluralidade e clareza. Fazemos de uma forma que você entenda e não só levar informação. Essa é a nossa contribuição para você. Defender os direitos da população de Taboão da Serra, como por exemplo dos idosos. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.